Hebreus 11 nos fala a respeito da fé, a verdadeira fé, que é o firme fundamento, que é a base da nossa fé e a prova daquilo que nós não vemos, mas nós entendemos na palavra de Deus e nós continuamos a buscar a Deus, porque a fé é algo que Deus nos dá por meio do seu Espírito Santo, pois pela graça vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E aqui o autor de Hebreus, ele está falando sobre os antepassados que encontraram a aprovação por causa da fé, porque viveram por meio da fé. Então ali no versículo 2 ele fala, pois foi por meio dela, da fé, que os antigos receberam bom testemunho da parte de Deus. Então aqui ele começa a falar sobre a criação de Deus, pela palavra, Deus criou todo o universo e sustenta o universo na palma de suas mãos, e ele começa a falar o rol da fama da fé, que nós falamos, os heróis da fé. Ele fala sobre Abel, que ofereceu um sacrifício, mas não foi o seu sacrifício que agradou a Deus, e sim, primeiramente, o seu coração, porque ele vivia por meio da fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício aceitável. Abel, ele se tornou aceitável na presença de Deus, porque a sua vida, ele vivia por meio da fé. Enoque também, ele fala, Enoque, ele andou com Deus, e por causa da fé, ele não experimentou a consequência do pecado para toda a humanidade, que é a morte física. Enoque, ele não experimentou, ele já não foi mais encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Então, por meio da fé, Enoque não experimentou a morte. E ele falou também sobre Noé. Noé, num contexto terrível a qual ele vivia, num contexto também que não tinha chuva ali onde ele estava, Deus chega para ele e fala, Noé, faça uma arca, porque eu trarei condenação ao mundo, mas você, porque você viveu, está vivendo por meio da fé, você foi aprovado por mim. Eu estou dando bom testemunho de você, e você será salvo, você e a sua casa. E Noé obedeceu, mesmo ali não entendendo, ele recebeu todas as ordenanças direitinho, como ele deveria construir a arca. Ele construiu exatamente como Deus mandou. E Deus mandou o dilúvio, condenou toda a terra, e a fé de Noé condenou toda a terra, porque a humanidade estava terrivelmente entregue ao pecado, entregue a Satanás. E Noé, ele foi encontrado na presença de Deus justo, ele e a sua família. E então, no versículo 6, fala, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E nós já começamos a falar sobre Abraão. Abraão, pela fé, quando chamado a obedecer, no versículo 8, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, ele peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, cordeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Abraão recebeu uma ordem, saia do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu te mostrarei. Deus, ele não tinha falado para onde Abraão ia. Deus, ele não tinha falado como seria o caminho, nada. Ele só mandou, Abraão, vai, pega todas as suas coisas, sai aí da sua zona de conforto, do meio da sua família e vai. Eu vou te mostrando o caminho. E Noé, por meio da fé, Noé não, Abraão, por meio da fé, ele foi. Ele obedeceu sem questionar, ele obedeceu sem perguntar o porquê. E hoje, a nossa geração, nós sempre tentamos encontrar o porquê das coisas, o porquê eu preciso obedecer, o porquê eu preciso buscar a Deus, o porquê eu preciso ler a minha Bíblia, o porquê eu preciso orar, o porquê eu preciso estar na igreja.
mas quando nós, de fato, temos a fé como fundamento, como alicerce de nossas vidas, e nós crescemos na nossa vida de santificação, fomos alcançados pela graça que vem por meio da fé, um dom dado gratuitamente por Deus, quando nós vivemos por meio dessa fé, quando nós vivemos com essa fé autêntica em nossos corações, nós simplesmente obedecemos. Obedecemos às ordens de Deus, obedecemos aquilo que Ele fala na Sua palavra, nós ouvimos a Sua voz, cremos naquele que está falando e caminhamos conforme a Sua ordenança. E então entramos hoje no texto que nós vamos estudar, versículo 11 e 12, que diz: pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Vamos orar? Santo Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Que possamos, por meio de Abraão, o Teu servo, que possamos realmente encontrar nele exemplo de como devemos viver por meio da fé que o Senhor enche os nossos corações. Deus, que possamos realmente negar o nosso próprio eu e viver conforme o Senhor quer. Que não seja eu aqui falando, Pai, mas sim o Teu Espírito Santo, trazendo a Tua palavra para a Tua igreja. Deus, que o Senhor nos abençoe e que possamos, de fato, sair daqui diferente de como nós entramos. E é em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Queridos, para entendermos um pouquinho melhor sobre o que está acontecendo aqui, nós temos que voltar lá em Gênesis 12, 1 a 3. Vamos abrir lá comigo? Gênesis 12, de 1 a 3. Aqui nós vamos ver a primeira vez que Deus chega a Abrão. Depois se torna Abraão. Mas aqui Deus chega e fala a Abraão. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Aqui é a ordem que ele fala nos versículos 8 e 9, que Abraão recebeu essa ordem e fez. Versículo 2: farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Aqui Deus falando já sobre Cristo Jesus, que trouxe bênção a toda a terra. Um descendente de Abraão, Isaque e Jacó, trouxe bênção, salvação a todos. E nós vemos Deus falando com Abraão, durante todo Gênesis ali, reafirmando essa promessa que Ele estava fazendo a ele. Gênesis 13, 14 a 17, vai um pouquinho mais para frente aí. O texto fala: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra do alto a baixo, de um lado a outro, porque eu darei a você. Mas nós vemos que Abraão aqui, ele está obedecendo a Deus, ele está seguindo as ordenanças de Deus, mas a idade vai avançando. A idade dele, a idade de Sara, sua esposa, vai avançando, e nada dele ter um filho sequer. Um pouquinho mais para frente, a gente vê uma tentativa de Sara de burlar isso daqui, dar um descendente, porque naquela época, quando uma senhora tinha a sua serva e ela não conseguiria prover filhos ao seu marido, ela entregava a sua serva, e a sua serva daria filhos ao seu senhor, em nome da sua senhora, em nome da sua serva, em nome da pessoa ali que tinha entregado. Então, uma tentativa ali, Sara dá Agar a Abraão, ele tinha entre 80 e 86 anos, mais ou menos, e ali
ele tem um filho, Ismael. E nós vemos que como Agar, ele teve um filho, ela começou a desprezar Sara, e por causa disso, Sara começou a maltratar ela, e ela fugiu. Deus veio ao encontro dela, e nós vemos todos os descendentes ali, do Iraque, todo o povo que é inimigo de Israel hoje, nós vemos que são descendentes ali desse erro que aconteceu. Um pouquinho mais para frente, no versículo 15, de 1 a 6, fala assim: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me destes filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que podes contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu, no versículo 6, no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão creu nas promessas de Deus, ele ouviu a promessa de Deus, ele creu e isso lhe foi creditado como justiça. Mas a idade dele foi passando, a idade continua passando, e no versículo 17 de Gênesis 17, Deus ele coloca uma condição ali para Abraão. No versículo 9 ele fala: da sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Então, Abraão, ele receberia a promessa, ele receberia o filho da promessa, ele receberia aquele que daria continuidade à sua descendência, e a sua descendência seria mais numerosa do que a areia do mar, mais numerosa do que o céu todo estrelado, que é impossível de contar. Mas ali, Deus deu uma condição: você deve obedecer o meu mandamento, você deve seguir a minha aliança, tanto você como seus descendentes, dando uma responsabilidade a Abraão, de continuar ensinando aquilo que ele estava aprendendo da parte de Deus, a continuar ensinando a respeito deste Deus maravilhoso que prometia e era fiel para cumprir a promessa. E no versículo 17, às vezes quando nós olhamos aqui, no versículo 11, esse rol da fama da fé, parece que essas pessoas são perfeitas, essas pessoas viviam, foram aprovados por Deus, a Bíblia não mostra ali nenhum erro deles talvez, mas aqui Abraão, nós vemos que às vezes ele duvida de Deus, algo impossível praticamente para ele. No versículo 15 a 17 de Gênesis 17, ele fala: disse também Deus a Abraão: de agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Abraão prostrou-se, rosto em terra, riu-se. Ele riu daquilo que Deus estava falando com ele. Ele riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade, aqui Abraão já tinha 100 anos de idade, gerar filhos? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos de idade? Abraão ali duvidou, mas Deus conhecia o seu coração. Abraão, ele sabia quem era Deus. E um pouquinho adiante, no versículo 18, além de Abraão ter duvidado, ter rido daquilo que Deus tinha falado, Sara também riu. Quando nós vemos em Gênesis 18, 10 a 15, fala: então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, com 90 anos de idade, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos de idade, bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesmo, quando pensou: depois de já estar velha,
e meu senhor já estar idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor, aí Deus mostrando de fato quem Ele é. Mas o Senhor disse a Abraão, ela não estava na conversa, ela estava escondida atrás da tenda, ouvindo a conversa dos dois. Mas o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu? E disse, poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Sara teve medo. Sara, ela viu a besteira, ela tomou aquele chacoalhão de Deus. Sara teve medo e por isso mentiu. Ela ainda teve a coragem de mentir. Eu não ri, mas ele disse, não negue, você riu. E a gente crê a partir disso que Sara ali também creu. Sara ali também estava vendo que aquele homem, aquele anjo, aquele enviado por Cristo, aquele enviado por Deus ali para dar a mensagem, este era o próprio Deus poderoso, a qual falava, prometia e cumpriria a sua promessa. E aqui em Hebreus nós vemos que, mesmo os dois avançados em idade, 100 anos, Sara com 90, eles tiveram um filho. E a sua descendência foi tão numerosa quanto a areia do mar e as estrelas do céu. Em Deuteronômio 1:10 nós vemos essa promessa. O Senhor, o seu Deus, o fez multiplicar de tal modo que hoje vocês são tão numerosos quanto as estrelas do céu. Abraão e Sara, Abraão também, a própria Sara, apesar de estéril e avançado de idade, eles receberam o poder da parte de Deus, o poder que vem por meio da fé. E aqui eles receberam para gerar filhos, algo que já estava impossível de acontecer, mas ali eles receberam o poder para gerar filhos. E quando nós olhamos para a nossa vida, lá em Atos 1:8, quando Deus fala que nós receberemos o poder, quando o Espírito Santo descer sobre nós, e nós seremos testemunhas de Cristo Jesus. O poder dado a Abraão e Sara aqui foi para eles terem filhos, para que a descendência deles sejam inúmeros, que não dê para contar. E o poder que nós recebemos por meio da fé, da graça salvadora, que vem por meio da fé, esse dom dado por Deus, ele nos enche do poder de Deus, para que nós testemunhemos a respeito da sua palavra, a respeito daquele que deu a vida por nós. E com isso, testemunhando, levando a palavra, dando continuidade à palavra da salvação escrita na palavra de Deus, nós vamos gerar ali filhos espirituais, descendentes espirituais que vão continuar a levar o evangelho para mais e mais e mais pessoas. Nossa igreja vai fazer 82 anos. Por causa de um casal que veio, plantaram essa igreja e começaram a pregar. Começaram com 2, passaram a 10, 50, 100, e hoje nós temos cerca de 400, 500 membros na nossa igreja, a qual nós lembramos deles, do exemplo que eles foram, do poder de Deus na vida deles, e Deus usando a vida deles para impactar Manaus, para impactar aqui a região de educandos, de filhos sendo gerados, espiritualmente falando, na presença de Deus, e o evangelho continuando. E se Deus quiser, daqui 50 anos, daqui 100 anos, Constantinópolis ainda estará aqui, com os nossos descendentes que aprenderam da palavra de Deus, que receberam a mensagem fiel do evangelho. Eles continuarão levando o evangelho a mais e mais pessoas. Queridos, aqui nós vemos que a promessa de Deus já se cumpriu na vida de Abraão e Sara. Só que ali em Deuteronômio 7, 12 a 14, Moisés, quando está ali passando as leis para o povo, ele dá também essa condição, a mesma que Abraão recebeu. Abraão, eu serei fiel a você, e você será fiel a mim, e ensinará os meus decretos à sua descendência. E Moisés aqui em Deuteronômio 7, 12 a 14 fala, se vocês obedecerem a essas ordenanças, as guardarem e as cumprirem, então o Senhor, o seu Deus,
manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sobre juramento aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Ele abençoará os seus filhos e os frutos da sua terra, o cereal, o vinho novo e o azeite, as crias das vacas e das ovelhas da terra que jurou dar aos seus antepassados. Vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo. Nenhum dos seus homens ou mulheres será estéril, nem mesmo os animais do seu rebanho. Queridos, quando nós de fato entendemos a palavra de Deus e passamos a viver por meio da fé, como esses homens que foram aprovados por Deus, que receberam um bom testemunho da parte de Deus, quando nós de fato entregamos a nossa vida, a graça salvadora nos atinge, essa fé é gerada no nosso coração por meio do Espírito Santo, e nós recebemos o poder, quando descer sobre nós, o Espírito Santo, e testemunharmos a respeito de Deus. Só que não é apenas isso, nós testemunhamos a salvação dada por Deus, ela nos traz duas consequências à nossa vida. Ela traz a justificação, antes o injusto que passa a ser justo na presença de Deus, porque a injustiça foi pregada na cruz, o nosso pecado, a nossa condenação, a qual nós deveríamos estar pagando, foi pago por Cristo na cruz. Ele ali condenado à morte, um inocente, um justo, condenado à morte por nós, por cada um de nós. E então, quando nós aceitamos essa mensagem, quando a fé atinge o nosso coração, esse fiel, essa certeza, esse firme fundamento que é a fé salvadora, a fé verdadeira de Deus, nós olhamos, nós somos justificados, e essa fé traz em nós uma transformação. Aquilo, o velho homem é deixado morto, e o novo homem ressurreto. Nós encontramos isso no batismo, a representação do que acontece na nossa vida. Quando nós aceitamos a Cristo, o velho homem morre, é deixado, esse homem pecador, esse homem condenado é deixado, e ressurge um novo homem, uma nova criatura na presença de Deus. E nós temos diversas promessas feitas a nós na palavra de Deus. Uma das principais que nós temos é a vitória em cima da morte. Nós não passaremos pela morte, nós um dia morreremos aqui, mas nós seremos ressuscitados, porque Cristo ressuscitou primeiro e nós seremos também ressuscitados em Cristo Jesus, recebendo um novo corpo glorificado. Quando nós falamos sobre a morte para as pessoas que não conhecem, que não têm essa fé, é algo terrível. A morte é o fim, a morte é o abismo, a morte é a escuridão eterna. As pessoas têm medo da morte, mas a morte para nós é só o início da nossa vida eterna, na presença do nosso Deus, na presença do nosso Senhor. 2 Coríntios 4, 14 a 18 fala: porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Por isso, não desanimem. Embora exteriormente estejam a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas do que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê, este é eterno. Queridos, essa é a nossa vida, é assim que nós temos que viver, com os olhos fixos em Cristo Jesus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé, como nós já vimos, como nós cantamos, glórias, glórias ao Cordeiro, autor da nossa fé. Ele deu a própria vida, Ele que nos direciona quando nós recebemos este poder
em nossas vidas que vem por meio da fé, do aceitar a Cristo Jesus, reconhecer quem Ele é, e passamos a viver negando a nós mesmos, negando o meu próprio eu, as minhas próprias vontades, os meus prazeres. Eu nego a mim mesmo, tomo a cruz de Cristo e sigo Ele. Neste mundo eu vou passar por aflições, eu vou passar por sofrimento. Jesus falou aos seus discípulos: o mundo odiará vocês, o mundo odiará aqueles que servem a Cristo Jesus, porque o mundo odeia a Cristo e a sua palavra. O mundo se acha preso a isso. Mas, queridos, o mundo está condenado e nós estamos caminhando ao céu, seguindo com os olhos fixos em Deus, em Cristo Jesus, pregado numa cruz, no meu e no seu lugar. E isso traz em nós frutos. E isso deve gerar em nós frutos. E quando nós olhamos para isso, quando nós olhamos para esses descendentes tão numerosos de Abraão, olhando para a sua vida e trazendo para esse contexto espiritual, você recebeu o poder quando você aceitou a Cristo Jesus, o poder dado pelo Espírito Santo. Hoje você é a habitação do Espírito Santo. Quais são os seus frutos? Quem são os seus descendentes espirituais? Será que daqui 50 anos pessoas vão lembrar do seu nome? Pessoas vão encontrar alguma coisa que você escreveu, alguma coisa que você postou? Serão impactados por isso? Hoje nós somos impactados por músicas, nós somos impactados por hinos tão maravilhosos que pessoas há muitos anos atrás escreveram, e até hoje esses hinos trazem pessoas aos caminhos de Cristo. Será que os frutos que eu tenho deixado, será que os frutos, esses descendentes à minha volta, qual é o legado que eu tenho passado para as pessoas à minha volta? Será que daqui 50, 100 anos as pessoas vão lembrar de você, da forma que você louvava, da forma que você servia, da forma que você se mostrava ali disposto a servir a Deus e estar nos seus caminhos? Romanos 4, 18 a 25, fala também sobre Abraão. E ele fala: Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glórias a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso que foi também creditado como justiça, as palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Abraão foi considerado justo na presença de Deus, porque mesmo recebendo uma promessa aparentemente impossível de acontecer, ele creu. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, às vezes a gente vê aqui coisas que parecem ser impossíveis de acontecer, como que os mortos ressuscitarão em Cristo Jesus quando chegar o devido tempo, como que uma cidade gigantesca descerá dos céus, a Nova Jerusalém, e se você olha lá as medidas, é algo impossível de acontecer. Mas assim como Abraão, nós temos que crer nas promessas que Deus nos fez na sua palavra. E quando nós chegarmos diante da morte, a morte será apenas o início da nossa vida eterna, na presença de Deus. E um dia nós também ressuscitaremos com Ele. Receberemos um corpo novo, glorificado, e viveremos eternamente com Ele, onde não haverá mais sol nem lua, porque a própria glória de Deus iluminará todo o local, onde não haverá mais choro nem dor, onde não haverá mais sofrimento, porque ali o pecado não está mais tendo efeito.
a consequência do pecado já não existe mais. Nós estaremos face a face com o nosso Deus, com Cristo Jesus, o nosso Redentor. Essa é a promessa dada por Deus. Essa cidade, Abraão esperava essa cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus, e nós também temos que esperar essa cidade. É uma promessa dada por Deus. E a nossa fé, o nosso firme fundamento, a qual a nossa vida está sendo construída, ela é alicerçada na palavra de Deus. A fé que me faz olhar para a palavra de Deus como verdade, inerrante, que não contém erros. A palavra de Deus, ela gera vida em nós, e nós mais e mais amamos e vivemos por Deus e frutificamos, levando a sua mensagem, a sua palavra para todas as pessoas ao redor do mundo. Porque é por meio do nosso exemplo, é por meio da nossa palavra pregada, é que pessoas ouvirão do Evangelho, é que pessoas se entregarão a Cristo Jesus. E nisso, a salvação continua a ser espalhada por todo o mundo. Para eu encerrar, queridos, 1 Coríntios 15, 57 e 58, nos diz: mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa vitória que ele está falando aqui é da morte, a vitória em cima da morte. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale. Essa firmeza, o firmes que ele está falando aqui, é firmes nas promessas, firmes nessa fé que ele nos dá, firmes na sua palavra, firmes vivendo e andando por meio dele, andando pela fé. Mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. E isso é mais uma promessa. Nosso trabalho nesta terra, quando nós de fato decidimos a viver pela fé, trabalhando pela fé, em prol do reino de Deus, quando nós decidimos buscar a Deus acima de todas as coisas, amar a Ele, comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, fazendo tudo para a sua honra e para a sua glória, o nosso trabalho não é em vão. Mesmo às vezes parecendo que não está frutificando, mesmo às vezes parecendo que não está indo para frente. Nós temos histórias de missionários que estavam numa tribo indígena há 50 anos já e ninguém ali se convertia. Mas o trabalho dado por Deus nunca é em vão. Mesmo que pareça que não está fazendo efeito, mas quem age por meio do nosso trabalho, quem faz acontecer, não é responsabilidade nossa. Cristo Jesus, o Espírito Santo é que faz a obra nas pessoas. Não sou eu nem você. O nosso papel é plantar a semente, é trabalhar por Cristo, é agir por meio dele, é agir para ele. Mas quem faz a obra é o Espírito Santo. Algo impossível aqui ninguém poderia fazer, mas Deus fez e cumpriu a sua promessa na vida de Abraão e de Sara. E queridos, quantas promessas nós temos na palavra de Deus. Por isso, vivam, mantenham-se firmes e que nada os abale. Essas tempestades à nossa volta, perseguições, às vezes parece que nada está dando certo, mas que nada possa nos abalar, porque nós estamos firmes com a nossa vida fundamentada em Cristo Jesus, a nossa vida fundamentada na fé, nessa fé verdadeira que nos traz o poder do Espírito Santo. E assim sejamos sempre dedicados à obra de Deus, pois vocês sabem que o Senhor, o trabalho de vocês, não será em vão. Da mesma forma que nós prestaremos contas na presença de Deus, de tudo que nós estamos fazendo. Tudo, quer sejam boas ou más as nossas obras, nós prestaremos contas na presença de Deus. E Deus fala que ali, no julgamento, Ele queimará as nossas obras no fogo. Aquilo que foi considerado palha, feno, madeira, que foi feito por você mesmo, pensando no seu próprio eu, será queimado, não terá valor nenhum. Mas aquilo que de fato foi feito
por amor a Deus, aquilo que de fato eu estou fazendo para honrar e glorificar o nome de Deus, esse será considerado como pedras preciosas, que o fogo não pode queimar. E essas pedras estarão na nossa coroa, para honra e glória, não para a gente, mas sim para a honra e glória do nosso Deus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Amém? Que possamos ter Abraão como exemplo. Ele não era perfeito, ele duvidou, ele riu da promessa, mas mesmo assim ele creu, e Deus honrou a sua promessa. Por mais impossível que pareça, a palavra de Deus ela é verdadeira. Tudo o que está contido aqui é para nós. Nós vamos desfrutar em Cristo Jesus de todas as promessas que está, e que possamos caminhar pela fé neste mundo que jaz do maligno, porque daqui a pouco nós também já não estaremos mais aqui, mas estaremos face a face com o nosso Deus, com Cristo Jesus, o Rei de nossas vidas.